Olá, seja bem-vindo hoje à nossa análise sobre problemas de escalonamento e a barreira da complexidade computacional. Esses problemas, eles vão desde o chão de fábrica até dentro da complexidade computacional. E isso tudo envolve como a gente deve organizar os processos para eles acontecerem da forma mais eficiente possível. Na nossa análise de hoje, a gente vai passar por problemas de escalonamento, a complexidade, o algoritmo Lichtenstein, a qualidade da solução e as melhorias futuras. O problema de escalonamento, a alocação de tempo. Na computação, a gente chama isso de makespan. Pode parecer uma palavra um pouco difícil no princípio, mas no final das contas, é como o último recurso vai ser alocado. A gente também conhece isso como P paralelo a Cmax. E isso tudo é o quê? É o tempo máximo necessário para que todas as tarefas sejam concluídas em todas as máquinas. A ideia é que uma máquina não fique sobrecarregada ao final do processo, que todas as tarefas sejam bem divididas e bem alocadas para que cada máquina trabalhe uma quantidade X parecida com o que a outra máquina trabalhar. A ideia é que você não sobrecarregue apenas uma parte dessa máquina, ou digamos, uma parte do núcleo do seu processador, ou no caso da fábrica, uma das linhas de produções, mas você consiga dividir muito bem essas tarefas, conforme elas vão chegando, para que elas sejam solucionadas com o máximo de eficiência possível dessas linhas de produção ou do processador em si. A complexidade, a perfeição é impossível. Bem, se a ideia é minimizar o tempo, por que não calculamos a divisão perfeita sempre? Bem, a gente acabaria se esbarrando em um problema NP difícil. E para provar isso, a gente vai utilizar o problema da partição. Bem, no problema da partição, temos um conjunto de números inteiros que somam um valor total de 2L. Tem como dividir esse problema em duas partes perfeitas, com cada uma somando exatamente L? Se usarmos duas máquinas e transformarmos cada número em uma tarefa, a chance de achar um escalonamento perfeito seria a mesma que resolver um problema da partição. E se o problema da partição é NP completo, o escalonamento também será. Para calcular cenários perfeitos para algumas dezenas de tarefas, poderia custar todo o tempo do universo. Mas e se a gente mudasse o paradigma? Se a gente pensasse de outra forma? E se a gente usasse os algoritmos de aproximação que têm uma garantia matemática de que essa solução vai funcionar e vai dar certo? Bem, o algoritmo List Scheduling, a abordagem gulosa de Gray de 1966. A ideia desse algoritmo é que ele seja dividido em três partes, sendo elas a primeira, organizar, a segunda, carga zero e a terceira, alocar. O que seria isso? Na organização, a gente coloca as tarefas em uma lista. Já na carga zero, a ideia é que zeremos o tempo de todas as máquinas. E na alocação, a gente tem que atribuir à primeira máquina livre a tarefa que está vindo, sem pensar muito no futuro. Então, a gente pensa na máquina que está livre no momento e aloca aquela tarefa para que ela seja processada. No final das contas, isso está rodando em cima de uma lista de prioridades que tem base em um min-heap, o que torna isso a solução fantástica e eficiente, de uma forma muito rápida, sem ter que ficar pensando no futuro. Um exemplo é o, o gráfico a seguir. Bem, ele funciona com três máquinas, sendo elas com 5 tarefas com tempos 2, 3, 4, 6 e 2. Bem, a primeira tarefa vai entrar na primeira máquina com o tempo 2. Já a segunda tarefa vai entrar na máquina 2. Já a terceira tarefa, que tem o tempo 4, entrará na máquina 3. Quando a gente volta para recalcular, a gente vai adicionar a tarefa que tem tempo 6 na máquina 1 e a tarefa que tem tempo 2 na máquina 2. No final das contas, a gente vai ter a máquina 1 com tempo 8, a máquina 2 com tempo 5 e a máquina 3 com tempo
4. E esse processo vai direto ao ponto e funciona de forma eficiente e prática. Qualidade da solução. Avaliando a matemática. Olhando para o slide anterior, para o resultado ótimo com o valor de 8, a pergunta que fica é: o quão distante estamos do ótimo absoluto? Bem, se tivéssemos o tempo infinito do universo para testar todas as combinações, o quão melhor seria essa distribuição? Para responder essa pergunta, a gente define na matemática o que chamamos de OPT, o valor inatingível do tempo perfeito. E o OPT ele é definido com base em uma regra de ouro. Essa regra de ouro ela define limites inferiores a partir do limite da maior tarefa e da média. No caso da maior tarefa, o tempo ótimo, em hipótese alguma, será maior do que o da maior tarefa individual, pois uma máquina ela processa o bloco da tarefa individual do início ao fim. E já no caso do limite da média, mesmo com uma ótima divisão, o tempo médio nunca seria menor do que a carga média de todo o sistema. O list scheduling ele é 1 a 2 a aproximação. Pense na última tarefa que o algoritmo colocou na máquina mais demorada. Essa regra sempre escolhe a máquina mais vazia. Isso significa que todas as máquinas anteriores estavam ocupadas no momento que essa tarefa foi definida. Isso geralmente é menor do que a média do sistema. A média menor ou igual do tempo ótimo, juntando com a tarefa, é menor do que o ótimo matemático e nos dá uma garantia absoluta e o nosso tempo total, no pior caso, vai ser sempre menor do que o tempo perfeito. Melhorias futuras, refinando a nossa abordagem. Hoje, um grande problema que o nosso algoritmo enfrenta é por ele funcionar de forma online. E isso ocasiona um grande problema nele, porque toda tarefa que chega, ele tenta alocar de forma imediata, sem pensar no que pode ocorrer no futuro. Mas imagine que chegue uma grande tarefa ao final de todo o processo. Bem, nesse caso, ele tem que alocar essa tarefa na máquina que está menos ocupada naquele instante. E isso vai ocasionar que, ao final das outras tarefas serem processadas, essa grande tarefa ainda estará sendo processada. E como que a gente resolve esse problema? Bem, para resolver esse problema, a gente deveria utilizar a nossa solução de forma offline. E isso ocasionaria que a gente poderia organizar melhor essas tarefas antes mesmo delas começarem. Por mais que a gente perca um certo tempo fazendo a organização, quando elas começarem, elas já vão estar organizadas e a gente pode alocar as grandes tarefas primeiros para depois ir alocando as pequenas tarefas e preenchendo por completo todos os espaços que sobram. Mas e se você ainda quiser uma abordagem um pouco mais refinada? Para isso, existem os esquemas PTAs. Eles conseguem chegar a um zero quase absoluto, mas existe um tempo de processamento que volta a crescer de forma exponencial. A solução é a tratabilidade parametrizada. A ideia é que a gente trave um parâmetro específico da nossa equação. Por exemplo, podemos definir que o nosso sistema terá um número fixo de tamanhos de tarefa. Então, esse número já é conhecido e a gente sabe que não vai haver uma explosão matemática para o tratamento dessas tarefas. No fim das contas, a teoria do escalonamento de tarefas vai muito além da matemática de laboratório. Ela é uma lente que nos ajuda a como lidar com os limites do mundo real. Quando a busca cega pela perfeição matemática acaba paralisando um sistema inteiro, buscar um algoritmo que é garantidamente bom o suficiente deixa de ser uma falha e passa a ser a nossa própria definição de eficiência. Pense, um sistema de aeroporto ele não pode parar. Ele é um sistema que roda em tempo real. E aquele sistema, se ele para em algum momento, ele vai gerar um grande transtorno para os aviões que estão em torno daquele aeroporto. É, E isso nos deixa uma reflexão. Em um mundo onde nossos recursos computacionais e de tempo sejam tão limitados, o quão bom o suficiente torna-se, na verdade, a nossa única solução viável. Deixo vocês com essa reflexão
e muito obrigado.